com o programa David Orley, hoje conversando com o diretor do Colégio Melinho, Vanderlei Kremer, que contou a gente uma experiência muito bacana nesse primeiro bloco e que em outro programa eu gostaria de voltar a falar contigo sobre isso. Mas neste segundo momento eu gostaria de falar especificamente sobre o Colégio Melinho. Vanderlei, tendo essa experiência que tu já tiveste em outras escolas, tendo essa experiência num lugar de tanta necessidade como foi Moçambique, agora tendo a experiência de vivenciar uma realidade parecida com outras que tu já tiveste, mas numa escola que cresce a cada dia mais, que se consolida cada vez mais, que é o Melinho, qual é a tua impressão essencial do Colégio Melinho nesta comunidade, que é uma comunidade que cresce assim como o colégio? Olha, David, eu sempre digo assim, que a preocupação com qualidade nas escolas particulares, eu acho que isso é geral, né? E cada escola pelas quais eu passei, né, cada uma delas tem alguma coisa que é mais marcante, né? E aqui no Melinho, como eu já tinha falado logo no início, eu acho que o Melinho ele é um colégio que destaca muito mais a acolhida, né? A acolhida dos alunos, a acolhida dos pais. E isso realmente foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, tá? Eu acho que é o primeiro passo para a gente poder pensar em qualidade de ensino, tá? Porque a gente precisa ter um bom ambiente, né, no colégio, na escola, para poder desenvolver bem os nossos trabalhos. Então, acho que tendo isso, as outras coisas elas se tornam muito mais fáceis, né? Então, eu sempre, nos lugares onde eu passei, eu sempre priorizei isso, né? O ambiente de trabalho, o ambiente de convivência numa escola, né? Neste segundo ano que tu estás, né, tu começaste basicamente no meio do ano passado, mas nesse segundo ano que tu estás à frente agora, entrando nesse segundo momento da tua gestão, além dessa questão do ambiente acolhedor, como tu estás vendo o processo educativo como um todo e quais as realidades que o Colégio Melinho tem que enfrentar, principalmente, a gente até tocou no início, um mundo que descarta, um mundo que sentencia, um mundo preconceituoso, um mundo que não sabe dar valor ao que realmente é essencial. Olha, David, eu acho que tem uma série de questões que nós estamos caminhando, né? Alguns projetos que nós estamos iniciando. Agora, este ano vai ser um ano decisivo para nós, porque a gente vai repensar a nossa grade curricular. E nós temos que reorganizar algumas coisas, porque algumas disciplinas a gente está tendo uma carga horária muito baixa. Então, tendo resolvido isso, eu acho que a gente pode também centrar-se mais assim, nesses projetos interdisciplinares, né? Esses projetos maiores, né? Que priorizem esses aspectos que eu considero fundamentais, né? Da convivência e de saber que o outro também não é descartável, né? Porque hoje, se a gente pegar o exemplo do lixo, por exemplo, eu morava sozinho até um tempo atrás e aí eu me dava conta, dizia, nossa, isso aqui que eu estou levando lá na rua é o lixo que eu produzi em 2 dias, e eu descendo com 3, 4 sacolas. Dizia, nossa, mas alguma coisa tem que ser feita, alguém tem que pensar nisso. Para onde que vai todo esse lixo? Se aqui em Lajeado temos em torno de 80 mil, não sei exatamente quantos. Disse, onde é que vai todo esse lixo, né? E a educação, ela tem que fazer com que os nossos alunos, com que a nossa sociedade pense nisso, né? E pense em alguma alternativa para esse problema que a gente está enfrentando. Vanderlei, conhecendo um pouco da realidade do Colégio Melinho, a gente pode ver que há trabalhos científicos muito bacanas, há trabalhos de experiência muito, muito importantes que fazem com que o colégio seja visto, né? Pessoas observem a escola e confiem na escola. Há também um professor muito habilidoso trabalhando com teatro, Pablo. Vocês estão fomentando cultura e conhecimento. O desafio é grande nessas áreas?
Com certeza, David. Assim, eu acho que a gente tem que dar continuidade a esse trabalho, porque nesse ano que passou, 2012, eu cheguei ali por setembro, né? Mas nesses poucos meses que eu estive aqui, eu fiquei impressionado com a qualidade dos projetos desenvolvidos aqui no colégio, né? Então, aconteceu a Feira de Ciências na Univates, nós tivemos lá 10 trabalhos sendo expostos. E logo que eu cheguei, eu disse, nossa, me chamou a atenção, né, a quantidade de coisas que o colégio vinha fazendo, só que daqui a um pouco não eram muito vistas porque estavam sendo feitos lá na turma, né? E, então a gente fez questão de participar lá para mostrar que esses trabalhos estão sendo feitos. Outras coisas agora, nesse próximo ano, a gente quer priorizar um pouquinho algumas inovações tecnológicas, porque a gente sabe que a sala de aula, eu acho que é um dos ambientes que menos evoluiu na nossa humanidade, né? Porque ainda hoje, se a gente entrar numa sala, a gente vai encontrar classe, cadeira e quadro, né? Então, a gente tem que pensar um pouco mais para frente. Então, esse ano a gente está adquirindo 2 lousas interativas, né? Então, vamos montar 2 salas bem modernas, né? Para oferecer ao professor também condições melhores para que os alunos também possam aprender cada vez mais. Se um pai perguntasse para ti por que deveria trazer o seu filho para estudar no Melim, o que Vanderlei responderia? Olha, em primeiro lugar eu diria que aqui ele vai encontrar qualidade de ensino, tá? E além disso, ele vai ter um ambiente acolhedor, né, com pessoas preocupadas com a aprendizagem, e não só com a aprendizagem, mas também com a vida do aluno, com a vida da criança. Isso que eu diria. Vanderlei, com a experiência que tu tens também, até religiosa, né, dentro de uma congregação que preza pelo ensino de qualidade, o La Salle tem toda uma caminhada internacional nesta área. Tu vês a educação no Brasil caminhando a passos certos para alcançar a excelência como acontece no primeiro mundo? Olha, David, os últimos resultados aí no Enem, né, as avaliações que foram feitas, elas nos dão assim umas perspectivas não muito boas, né? Mas assim, ó, eu vejo assim que tem muitas pessoas, muitas iniciativas que estão tentando resolver esses problemas, né? E eu acho que sim, que nós estamos caminhando, acho que já tivemos avanços significativos, né? Principalmente na área da formação do professor, né? Porque a gente sabia que um tempo atrás tínhamos muitos professores sem um curso superior, né? E eu acho que isso é um mínimo que se deve exigir de um professor. Então, acho que nessa questão da formação do professor, a gente vem avançando. Claro que os desafios, né, a estrutura familiar diferente, isso também influencia, exige uma mudança no trabalho da escola, mas eu vejo boas perspectivas, sim. Eu acho que temos muitas pessoas preocupadas, né, em querer oferecer um ensino melhor, um ensino de qualidade. Uma das coisas que talvez mostre, alguns podem dizer, a gente piorou, mas nunca se teve tantos gráficos, nunca se teve tantos testes, nunca se teve tantas cobranças para que se pudesse ver e analisar a real situação educacional no Brasil. Concordas com isso? Exatamente, eu acho que nunca. Agora a gente vive uma época assim que nós temos muitos recursos, né, de avaliar a nossa caminhada, né? Nós, como rede aqui no Colégio Melim, nós também temos a avaliação da rede, né, que nós chamamos de ENEC, né, que é a avaliação nacional das escolas senecistas. Então, são instrumentos que nós, gestores, temos à nossa disposição para avaliar o professor, como é que ele está o desempenho dele, né, os alunos, né. Eu acho que temos muitos recursos na mão exatamente para o nosso planejamento. Uma pergunta que é uma curiosidade. O Vanderlei é um homem que, além de dirigir, educa. E também educava num lugar muito próprio, que era a sala de aula. Neste momento estás afastado da sala de aula. Como é que é para um professor que gosta tanto da sala de aula
ter que se ausentar dela por vezes? Olha, David, nós já havíamos conversado, né? Essa é uma coisa que eu lamento muito, né? Pela função que eu estou, não tá dando aula. Porque eu gostava muito de dar aula, né? Eu dava aula de filosofia, procurava trazer coisas novas para os alunos, né? Mas, infelizmente, a nossa função ela não nos permite isso, né? Eu gostaria muito de poder voltar, mas eu compenso isso estando no pátio com os alunos, né? E estando próximos deles. Vanderlei, eu quero te desejar muito sucesso, quero lembrar da parceria que a gente tem, que é muito importante, e que nós estaremos aqui cobrindo os projetos, ajudando no que for possível, para que a comunidade toda do Vale do Taquari veja a excelência do trabalho do Colégio Melinho, e é uma honra te ter como parceiro nosso e como amigo. Muito obrigado, David, agradeço a oportunidade de estar me apresentando à comunidade, né? E convido aí aqueles que ainda não escolheram alguma escola, que convido para vir conhecer aqui o Melinho, trazer os seus filhos, né? E conhecer o colégio. Ok, este é Vanderlei Kremer, diretor do Colégio Melinho, e um grande abraço para você, ficamos por aqui.